Olá a todos, estamos em mais uma edição do programa de rádio Filosofia Sem Fronteiras, um programa do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Pelotas. Quem vos fala aqui é o professor Carlos Miralha, professor desse mesmo departamento. Esse é um programa que tem a assessoria técnica e colaboradores que são o professor William Silva Barros, diretor do Instituto de Física e Matemática, mais a professora Flávia Carvalho Chagas, também professora do Departamento de Filosofia, bem como os alunos Natália Aparecida Nazário e Rafael Martins, que são colaboradores e que nos assessoram na parte técnica. Hoje vai discutir, falar sobre um tema que me parece extremamente relevante nesse momento que nós estamos vivendo, que é a questão da divulgação da ciência no Brasil. E, para tanto, eu me senti bastante à vontade em convidar um grupo que apresenta um podcast já famoso, que se chama Fronteiras da Ciência, no qual eu não sei se mantém nesse ritmo semanal, mas já tem uma série de programas que a preocupação principal é justamente essa, assim, de fazer uma apresentação, tornar de uma forma assimilável, popularizar as questões e temas que são trabalhados no mundo acadêmico. Bom, estão presentes aqui hoje para esse programa a Carolina Brito, o Jefferson Arezon, o Jorge Alberto Kilford e o professor também Marco Idiarte. Eu gostaria de fazer só uma pequena colocação de início e depois as considerações dos nossos convidados e já eles se apresentarem no momento que forem fazer a sua fala, dizendo em que departamento e interesse tem dentro da URGS, né, como professores da URGS. Eu queria fazer só começar o programa fazendo uma pequena provocação que eu tirei, e inclusive acho que eu até passei para alguns para darem uma olhada, a respeito de um comentário que eu vi numa live de um colega de universidade da física, um astrônomo da Universidade Federal de Santa Catarina, o professor Canaã, Antônio Canaã, no qual um programa de divulgação sobre astronomia, e aí o Canaã, lá pelos 18 minutos dessa live, ele faz um seguinte comentário a respeito da questão assim desse cenário de ignorância ou de desconhecimento a respeito da ciência que a gente está vivendo. E, digamos, essa predominância, reaparecimento, dominância, se quiserem colocar, de matérias que o limbo, né, do que se toma por conhecimento e são entendidas como pseudociências. E coisas bastante extravagantes, né, como gente defendendo que a possibilidade da Terra ser plana. E para comentar a respeito disso, o que o Canaã coloca é que talvez a principal responsabilidade não esteja tanto na divulgação científica, mas mais consolidada, de forma mais forte, isso apareça no próprio ensino da ciência, desde o ensino fundamental, e ele chega a dizer assim, a universidade, que tem uma espécie assim de predisposição, uma inclinação a se mostrar a ciência a partir dos seus produtos acabados, e se negligencia assim todo o processo, toda a produção coletiva que teve por trás de tudo isso, e deixando nessa questão de examinar o processo a motivação responder o porquê que aquelas coisas tão extravagantes, né, tão exóticas aparecem como sendo questões incríveis que passam a ser coisas críticas porque ganham o aval da pesquisa científica. Isso me chamou a atenção, levando em conta que também tem um título de um livro que agora o nome do autor Schermer, no qual ele tem um livro que se chama Por que as pessoas em coisas tão estranhas.
que eu acho que o problema na ciência o diferencial na ciência é que justamente a ciência faz a gente estar em coisas estranhas porque ela nos traz, nós temos que aceitar a verdade que está posta a partir assim de toda a construção, né, coletiva que a ciência produz. Eu gostaria que alguém colocasse, fizesse uma considerações a respeito disso, assim, o quanto nós também somos os que trabalham com a ciência não são responsáveis por esse cenário agora que está, poderia dizer quase. Eu sou o Marco de Arte, né? Eu sou professor do Instituto de Física da URGS, né, em Física e Estatística, mas os meus interesses de pesquisa eles evoluíram com o tempo, passando da estatística para sistemas complexos, finalmente chegando em neurociência computacional e em ciências cognitivas, né? Então, hoje, atualmente, eu trabalho numa área que está entre neurociência computacional e inteligência artificial. E eu também faço divulgação científica. Mas depois a pergunta do Carlos é uma coisa que é interessante, que eu gostaria de começar a fazer a rodada. Próximo. Bom, eu sou o Jefferson Arenzon, também professor titular do Instituto de Física da URGS, e eu trabalho com mecânica estatística, ou física estatística, fora do equilíbrio, sistemas complexos, isso inclui crescimento de domínios, né? Imaginem espumas, edição e opções biológicas e também com alguns modelos de propagação de opiniões e fake news. Meu nome é Carolina Brito, eu sou professora do Instituto de Física também ali da URGS e eu trabalho também com física, mas meus interesses são mais relacionados a propriedades de materiais amorfos. Então, por exemplo, por que um material que tem de maneira tão diferente de um material que tem ordem, né? São os cristalinos. Eu também trabalho com propriedades de molhabilidade, né? Por que uma superfície ela repele a água ou absorve a água? Como é que a gente entende isso do ponto de vista físico? Além disso, eu trabalho também nos outros pilares do que é a universidade brasileira, né? Que a universidade brasileira ela tem ensino, pesquisa e extensão. Eu trabalho bastante na extensão também. Além do podcast Fronteiras da Ciência, eu produzo o Marco, Jorge e Jefferson. Eu tenho um programa de extensão chamado Meninas na Ciência, que visa atrair meninas, né, para áreas de ciências exatas e tecnológicas, mulheres que já estão nessas áreas não desistam dessas áreas. Meus Sou professor do departamento de biofísica, sou licenciado em física na URGS e depois migrei para a área de neurociências. Eu sou pesquisador em neurobiologia e psicobiologia, né, experimental da memória. Eu sou o único dos 4 que trabalha com ciência experimental na prática. E além do ensino, tanto na graduação quanto na pós-graduação, tenho alguma atividade de extensão na área de divulgação há bastante tempo. E também assessoro comunidades autônomas ecossustentáveis em algum outro tipo de projeto, outro tipo de discussão. Eu vejo dentro dessa pergunta, eu vejo muitas coisas ao mesmo tempo. Então, a primeira coisa é sobre a pedagogia, né? Como é que é a pedagogia, como é que é o ensino da ciência no mundo de hoje, vamos dizer, na nossa realidade local aqui. E tem, eu dou valor a isso que o Carlos falou, que o processo, né, ele tem que ser tão bem apresentado como o resultado final do processo. E as discussões metodológicas e as dúvidas, eu acho que um curso de física como o da física da URGS, quase todo foi feito nos resultados finais. A gente teve pouca filosofia da ciência, teve pouca história da ciência. Então isso foi um erro, é uma falha da minha formação que eu acho terrível, né? Mas eu acho que o lema de que na sociedade moderna o conhecimento, a quantidade de conhecimento é que nem um elevador. Tu tem que levar o jovem, a pessoa, né, que está entrando no ensino fundamental, tu tem que levar ela até o vestibular para deixá-la naquela, como se fosse até chegar no ponto onde ela vai pegar aquele conhecimento e vai
os seus estudos. E é crescendo, né? E aí a questão é como é que se consegue fazer isso, né? E parece um dilema. Ou eu vou para poucas coisas profundamente, ou para muitas coisas superficialmente, mas pelo menos ele tem uma lógica do mundo onde ele vive, né? Então esse é uma parte da coisa. A segunda parte é se realmente é essa questão, né? Essa opção pelo enciclopedismo, por dar um monte de temas diferentes para ele ter uma ideia, vamos dizer, uma ideia aproximada de quase tudo, ao invés de profundamente algumas coisas. Eu não sei se é isso que está levando ao crescimento da pseudociência e do fake news e do fake news científico. Eu tenho uma outra ideia sobre isso, mas quem sabe eu dividi a pergunta em duas, né? A primeira é como é que a pedagogia está contribuindo para o crescimento das pseudociências e dos fake news, e depois eu daria a minha explicação, mas quem sabe o resto do pessoal, para mim é tão difícil. Continuar eu? Claro. Tá bom. Eu tenho uma leitura um pouquinho diferente da pergunta do Carlos. É óbvio que sim, uma parte da ciência é esse conjunto de resultados, as conquistas, né, as tecnologias que foram derivadas desses resultados. Mas isso é só uma parte, e talvez nem seja a mais importante. A ciência, ela essencialmente é o seu próprio método. A maneira com que se olha para o mundo, né, nessa forma lógica, autoconsistente, crítica. A gente faz perguntas, oferece hipóteses para responder essas perguntas, principalmente testa essas hipóteses. E eu acho que talvez o que falta seja isso, seja ensinar junto com os resultados, ensinar o método. E uma parte do sucesso e da resiliência das pseudociências é exatamente porque falta para as pessoas essa parte. Tudo bem, a Terra plana é uma hipótese razoável do ponto de vista da observação individual. Eu olho para o mundo, ele parece plano. Mas aí, testar essa hipótese, como é que ela se encaixa com as outras todas as observações que eu posso fazer? Se ninguém foi ensinado isso na escola, fica difícil de enxergar isso. Então, em princípio, as hipóteses são todas aceitáveis, né? Mas elas precisam passar por esse teste da realidade, né? Então, acho que isso também faz parte da resposta. Câmbio. Bom, então, eu posso falar agora? Vai. Eu acho interessante essa questão que a gente está colocando, né? Uma das perguntas era se a divulgação científica é mais importante para ensinar a ciência, ou é tão importante quanto o ensino da ciência em si. E certamente tem muitas falhas no ensino da ciência, né? Inclusive, como o Marco estava dizendo, dentro da próprio curso de física, que ensina de maneira dogmática, não nos faz entender, e não é assim feita de ideias geniais, né? Porque é interessante essa questão, porque muita gente acredita que não poderia fazer física, é feita por, né? Einstein, pessoas assim iluminadas, um grande dia acordaram e tiveram a ideia de criar a relatividade geral. Então, não se dão conta, não sabem que, na verdade, isso foi uma construção de muitas pessoas, com bastante erros, disputas, críticas, né? E que chegou, enfim, que é uma conquista de bastante gente, né? E isso eu acho que é uma coisa que falta no nosso ensino, inclusive em nível universitário. E agora, nesse momento da pandemia, a gente está encontrando isso muito claramente, em parte porque tem ciência mal feita, como, por exemplo, lá no francês, que tinha meia dúzia de casos com relação à cloroquina e lançou na rede, tentando ser o salvador da pátria, e depois a gente começa a enxergar pessoas rebatendo isso e tal, então a gente começa a enxergar novos estudos sendo feitos, e alguns são feitos e daí
mostram que não é bem assim, e daí depois tem... Enfim, a gente começa a enxergar nesse momento da pandemia uma ciência feita, digamos assim, entre aspas, em tempo real, e as pessoas estão se deparando com o fato de que a ciência é cheia de dúvidas. E isso traz um grande problema, porque as pessoas não entendem o método científico, as pessoas não sabem que... E essa dúvida é exatamente aquilo que transforma a ciência num método tão importante, que é o fato de que a gente pode criticar, deve criticar para poder avançar. Então, realmente, esse é um momento muito, digamos, didático, eu acho, né, para discutir essas questões do processo científico e não dogmático. O microfone estava falando para as paredes. Então, essa é uma questão bem interessante. Eu prefiro começar, assim, para discutir se tem esse problema, e essa é uma das possíveis causas do problema do crescimento da pseudociência, começar do começo, né? Ou seja, definindo o que é ciência. Mas antes de dizer isso, eu preciso dizer que uma sociedade, como a sociedade humana, é uma entidade material extremamente complexa, com muitas propriedades e componentes, e é difícil que qualquer fenômeno, para não dizer impossível, nela seja explicável apenas abordando um aspecto. O que eu quero dizer com isso? Que a educação é fundamental, é importante, mas ela nunca vai ser a única causa de um fenômeno tão abrangente como é um fenômeno de massa, como, por exemplo, essa mudança cultural, digamos, esse momentâneo, recente crescimento de um irracionalismo discursivo, num apego a uma área alimentada pela chamada pseudociência, que tem uma explicação, sim, na ciência, ou seja, porque pseudociência hoje é sábio que aspectos de religiões mais tradicionais para muitas pessoas, por causa do sucesso da ciência na nossa sociedade. Mas, enfim, então, são várias dimensões. A mídia, a cultura, enfim, aspectos psicoafetivos, é muito nivelado. Eu quero falar disso depois, mas antes, voltemos à primeira questão, que é ciência, né? Então, ciência... O que é a ciência, afinal? Já que isso está sendo mal compreendido, tem que definir o que é. Ciência também é uma coisa complexa e não é um único aspecto. A melhor definição que tem é do sociólogo, de criador da sociologia da ciência, Robert Merton. Ele apontou que a ciência é composta por 3 coisas, né? E olha a ordem em que ele apresenta elas. Primeiro, a ciência é um conjunto de métodos, o que ele chama de ceticismo organizado coletivo. Segundo, a ciência é um acervo de conhecimentos acumulados, uma enciclopédia, né? E terceiro, ele é um repertório de valores culturais. Muitas pessoas devem ficar surpresas ao ver essa definição, porque 2 dessas 3 coisas normalmente nem são pensadas como parte da ciência, né? Então, o nosso programa foi criado para, enfim, enfrentar esse crescimento das pseudociências há 10 mais anos atrás, quando ainda não estava tão recrudescido, né? E não adiantou muito, né? A gente, na verdade, foi acompanhando o problema e continuamos aí tentando, né? E a nossa tônica seria, assim, enfatizar a forma como a ciência é feita. Nós enfatizamos a apresentação dos conteúdos respeitando a inteligência das pessoas e explicando como eles são obtidos, os raciocínios que a gente entende que qualquer pessoa pode entender isso, pode compreender isso, mesmo possível ter parte desse processo, porque não é um processo mental. Então, se a gente explica isso, que ele é um conjunto de informação, a gente está mudando a visão, que normalmente é de que conhecimento científico é só os acumulados, que alguns cientistas geniais, como a Cacá disse, né, obtiveram os Einsteins lá no fim, a gente é de aprender aqui e dizer amém. Mas também ele é um conjunto de valores culturais, no sentido do espírito crítico, da visão cética, no sentido saudável da cética, não do ceticismo meramente teimoso e isolacionista, mas aquela questão de realmente pensar, mas é a fonte, como é que é? Que é uma coisa que é vista como chata por algumas pessoas, certamente não entre nós que temos essa vocação mais nerd, mas na verdade, nerd, né? Mas na verdade ele é um elemento. Mas isso a gente pode falar depois. Então, ciência é isso aí, são 3 coisas. A parte menos importante, até porque ele está mudando constantemente, ele está evoluindo, mudam. Ele é um acervo de conhecimentos, ele é uma inovação, mas e também é um
repertório. A gente diz que algo é assim, provável, se é refutável, se é reproduzível e também se é compatível. Daí que, em cima desse sucesso do conhecimento científico, que é pelo crescimento da tecnologia e o fato das pessoas poderem desfrutar e consumir tecnologia hoje em dia, né? Como a ciência considera todas essas tecnologias, aqui a videoconferência, o celular, a internet, o satélite, então as pseudociências surgem em cima desse, usando material, tentando simular, né, mas apenas parte desse conhecimento. E essa imitação, lamentavelmente não, essa imitação geralmente se dá no mesmo nível que a formação média das pessoas, ciência apenas como isso, um acervo relativamente estático de conhecimentos acumulados. Então, a maior parte das pseudociências é caracterizada por esse aspecto, de ter um conjunto de conhecimentos, narrativa, contemplativa, nunca crítica, certamente não analítica e quase sempre sem crescimento. Bom, a gente pode falar mais coisas sobre isso, mas esse seria o primeiro aspecto. Né? Se isso aí, se ciência é essa coisa complexa, né, ensinar ela implica ensinar exatamente esses três aspectos. E alguém vai dizer, mas com jovens? Eu acredito que não. É possível fazer sim. Mas, de fato, o nosso sistema educacional não faz isso e o Kahneman está muito certo em apontar. A questão é que eu acho que isso é importante, também é parte do problema, mas é considerar que o que a escola fez na formação de todas as pessoas que acabam de público é mais importante. E eu acho que outros aspectos a pessoa absorve da cultura de massa, ela está absorvida assim nos movimentos que agora na internet consegue se difundir numa velocidade bem de rua. Aí, eu fico, digamos, nesse ponto. Eu acho que além da educação, os outros aspectos também entram. E é para uma outra ideia. Bom, deixa eu fazer uma observação assim, a começar a agradecer a resposta que vocês deram para mim, colocando então com um clássico italiano, um filme do Antonioni, das frases mais sábias, não é? Que é um jornalista que vai entrevistar um guerrilheiro na África e interrompido porque o guerrilheiro diz para o jornalista, acho que é interpretado pelo Jack Nicholson, que as perguntas que ele fazia, eles revelavam mais sobre ele do que as respostas que ele poderia dar sobre a tribo que ele pertencia, né? São agora, nesse jogo entre pergunta e resposta de vocês, tornou minha pergunta que estava bem mais clara, até para mim mesmo. Então, eu acho que foi, no meu caso, bastante elucidador. Eu queria só fazer mais uma que já colocaram e mencionaram, mas eu acho que valeria a pena vocês repetirem, né, a experiência pessoal das pessoas que não lidam com a ciência, se dá conta disso, assim, que tem uma espécie de guerra ao fazer a ciência, que é uma guerra salutar, né, como já foi enfatizado, né, aquela coisa de tu pagar para ver se o cara tá certo ou não, né, quanto vocês puderem, assim, quanto é difícil, tem que passar por polonês, e isso é legal, isso faz parte, né? Tem uma filtragem severa que sim, pode ser pedrinhas de ouro. Eu acho que a ciência como humana, ela tem esses dois aspectos, né, de cooperação e competição entre as pessoas. Uma das alegrias que as pessoas que seguem e que criam essas dizem é que os cientistas, eles costumam se ter o status quo das suas teorias, das suas posições, dos seus empregos e impedir que novas ideias penetrar e mudar cabeça para baixo tudo que a gente tem. E para qualquer pessoa que já tenha visto a ciência pelo lado de dentro, né, visto a ciência como sabe que é exatamente o oposto disso. Então, uma das maneiras de um cientista homem ficar conhecido é
obtendo novos resultados que contradigam o que já se conhece, ou seja, há uma teoria que é muito aceita por muito tempo, é sim uma chance de ganhar um prêmio, um Nobel e colocar seu nome na história, né? O Einstein basicamente eh, fez isso, né? Então, sim, os cientistas eles competem muito entre a gente vê isso em conferências científicas quando tem teorias antagônicas, né, ou seja, controvérsias reais mesmo. A gente vê discussões às vezes bastante duras, bastante pesadas no campo das ideias, né? Vez que outra pessoa resvala e vai para o lado do pessoal, mas costuma ser no campo das ideias. Então existe muito conflito. Por outro lado, existe também muita cooperação em todas as áreas da ciência. Um dos conhecidos é o LHC, esse gigante que fica na fronteira da França com a Suíça, onde se testam hoje teorias de ponta da física, né, da física de partículas, e um laboratório daquela escala, daquele tamanho, ele não poderia sem que houvesse colaboração entre países para financiar esse enorme custo, e sem colaboração gigantesco de cientistas de tudo, de origens e credos possíveis, né? Então, a diversidade que a gente encontra num laboratório desses é um bom exemplo de cooperação na ciência. Eu vou Sim, dizer, sim. na verdade, foi um gancho que tu deu, porque tu começou dando um exemplo que também é uma responsabilidade da gente mostrar, digamos, a realidade do dia da ciência. E a gente, como é apaixonado, a gente vê, mesmo em questões menores, grande embate, como se fosse uma coisa tipo a luta do século, o debate do milênio, né? Mas, na verdade, apesar disso, é importante dizer, cientistas, me sinto assim, a gente um trabalhador médio, tentando fazer o melhor possível dentro das condições, né? Ou seja, a maior parte de nós faz uma ciência ordinária, vamos dizer assim, lá do nosso amigo Kuhn. Ou seja, é uma coisa do dia a dia que vai contribuindo um pouquinho ali e tal, aspira, anseia, deseja esbarrar com uma ideia genial, uma descoberta, né? Mas isso não é tão fácil assim. Então, normalmente a gente acaba tendo, quando a gente vai chegando na cidade, né, descobrindo que, bom, acho que eu não vou descobrir realmente nada genial nem propor nada fundamental, mas pelo menos eu fiz um bom trabalho, né, como um cientista, né? Isso não é ruim, porque, pois é, eu acho que desmistificar a ciência é um pouco dizer isso. Ciência também é um trabalho ordinário, regular, complicado. Agora, a segunda coisa, e com isso, é que e é importante distinguir, porque aqui três pessoas, digamos assim, matemáticos computacionais, modelização, e eu, embora tenha feito um pouco disso também no passado, trabalho na área, né, falar em colaboração e a natureza colaborativa da ciência, na área quase uma redundância, porque não é possível fazer nada sem pessoas. Por exemplo, eu tenho em torno de 8, 10, 12 pessoas, e qualquer artigo que eu publique eu preciso ter 5, 6, 7, às vezes até mais autores, sem falar as colaborações entre laboratórios, para compartilhar equipamentos, técnicas, conhecimentos e tudo mais. Então, a maior parte do trabalho científico experimental é colaborativo, o que não quer dizer que o teórico, mas como ele é realizado por grupos menores, às vezes até individualmente, como prática, por exemplo, ele não soa, mas ele também é colaborativo. Toda ciência é colaborativa. E é mais, não é só a produção do conhecimento, a avaliação posterior dele para então ser publicado numa revista indexada, que a avaliação pelos pares é grande, esse trabalho comunitário, que é o trabalho científico, que nenhuma outra área do conhecimento e da ação humana tem, e se tivesse ia ser muito melhor. Pois a avaliação pelos pares. Tudo que a gente faz passa pelo crivo de caras que sabem tanto ou mais do que tu sobre aquele assunto. Se tu consegue publicar, isso quer dizer que tu não fez completa, e isso é a grande glória do nosso trabalho. Essa é a ciência ordinária, passar por esse crivo da avaliação pelos pares, né? Então, ali mora o segredo de coisas que a gente poderia falar extensivamente.
Tá, então só para concluir. E deixa, A parte ficou gigante, desculpe. Não, então, só para concluir, acho que isso que o Jorge falou e o que a Carolina tinha dito lá no início, o mundo é Einstein. Né? De fato, nem todo mundo precisa ser Einstein, que é o resumo do que o Jorge disse. Quando um Einstein introduz uma nova teoria, tantas ideias e perspectivas e tantas frentes de indagações que tem muito trabalho para ser feito. E esse é feito por um monte de gente, né? Que são as formiguinhas operárias, essas que o Jorge. eu Vai, vai. posso continuar eu agora? Eu acho que fica e para Cacá e para Carolina, né, o papel de tentar desmanchar um pouco o idealismo que os dois primeiros debatedores montaram, né? Tá certo? Tu tá ainda, Cacá? A questão é a seguinte, a descrição do Jefferson no começo parece muito bonita, obviamente ela não é tão bonita. Toda a ação coletiva humana tem todos os defeitos de todas as ações coletivas humanas. Não é sempre que uma boa ideia ela prevalece no momento que ela é concebida, obviamente, porque existem grupos de poder dentro da ciência também. Existem esses funis que são as revistas, os prêmios, né? Então, os cientistas eles montam, né, dentro da ciência, existe dentro da ciência uma série de critérios que estabelecem o que são as, ah, vamos dizer, as teorias que são, vamos dizer melhor assim, mudando, mas quais os pesquisadores que têm mérito, quais os grandes descobridores, quais os inovadores, para se chegar a essa teoria, quando ela é poderosa, como, por exemplo, uma relatividade, né? Caminho por si só. Mas mesmo Einstein teve muitas dificuldades, tanto que o Nobel dele nem foi sobre isso, né? Então, ele teve muitas dificuldades, mesmo hoje em dia a gente reconhecendo que é uma teoria extraordinária, que realmente abriu muitas frentes para a gente entender mais como é que o nosso universo funciona. Mas tirando esses casos estelares, né, esses casos especiais, a ciência do dia a dia ela é cheia de poder, né? Ela é cheia de artes com certas ideias, tentando fazer essas prevalecerem mais, né? Porque grupos de poder têm grupos de poder nos meios de comunicação também, assim como a gente tem grupos de poder econômicos de comunicação sociais, que são as TVs, rádios, jornais. Dentro da ciência tem grupos de poder que meios de produção, de transmissão de conhecimento, que são as revistas, conferências. Então existe essa coisa acontecendo. Disso a ciência, porque a ciência tem o vez disso, disse que para mim ficou muito. A ciência é autolimpante. Ou Eu seja, falei. foi tu que falou. Então, Aham. mas o Jorge começou a repetir, eu acho que a última vez eu fiquei nessa memória. Mas o autolimpante é legal. O que quer dizer? O que muda do que o Jefferson disse e o que eu digo? O que muda é que ouve o Jefferson falar, parece que as mudanças são todas instantâneas. Elas não são instantâneas. Como a ciência é autolimpante, eventualmente a ideia boa política. Ela não vai ganhar no primeiro ano, talvez não no quinto ano, mas né, isso não é verdade para outra, vamos dizer, às vezes isso não acontece, não tem essa autocorreção, né? As coisas ficam daquele jeito, né? Uma outra coisa que mostra essa capacidade, essa robustez da ciência, dessa ciência feita de forma coletiva, com esse objetivo de chegar mais perto possível do que a gente chama de verdade, né? É que a pessoa individual, qual é a contribuição do Einstein em relatividade? É antecipar a teoria. Não, ninguém que trabalha com ciência acredita que se morrido de febre, nós hoje em dia não saberíamos sobre relatividade, né? Obviamente a gente acabaria sabendo, porque, ou seja, mesmo a ciência é robusta à política e aos indivíduos. Tá? Claro que as teorias podiam ser bem diferentes, podiam
uma formulação, uma nomenclatura completamente diferente. A gente viu que era uma parte da física muito complicada que surgiram, brotaram 3 ou 4 formalismos diferentes que depois, claro, quando a quântica foi se desenvolvendo, se fundiram e viram que eram todas as mesmas coisas. Então, eventualmente, se o Einstein tivesse morrido, teria uma outra pessoa que teria aparecido e formulado uma coisa muito parecida, porque quase toda a matemática já estava lá, né? Era só alguém ter essa ideia junto. Bom, essa é a parte das disputas científicas. Aí tem a parte pessoal que eu vou deixar para Carolina, a parte interessante do meio tão ideal. Só antes da só para dizer que provavelmente nada do que falar agora está em contradição com o que a gente falou, que eu já fiz a primeira aproximação, né, de longe da ciência. Agora vocês estão introduzindo né, uma visão um pouco mais detalhada. Eu concordo com tudo. Não, mas é que, bom, eu acho que o que resume um pouco o que o Marco disse é que a ciência é feita por homens, né? Então a visão de estar livre estar num patamar e livre de todas essas questões humanas é uma visão totalmente ingênua, claramente. Eu quero dar alguns exemplos disso, né? O Marco falou, certamente teríamos descoberto a relatividade. Olha, provavelmente sim, mas assim, vamos deixar muito claro que as respostas que a gente geralmente encontra são promovidas por política. Quando os Estados Unidos falou, nós vamos à Lua, 10 anos depois eles foram à Lua, isso aconteceu porque tinha um desejo político de que acontecesse, se colocou muito dinheiro naquilo ali, eles chegaram à Lua. Mas assim, a ciência também responde perguntas que são de interesses reais, né, daquele momento e tal. Então, quero dar alguns exemplos disso aí, assim, de que a gente também não... Quando a gente fala, o Jefferson falou, que o LHC é um exemplo de diversidade. É um exemplo de... Mas eu gostaria muito de salientar que a ciência não é diversa sob nenhum aspecto. A ciência é feita por homens, brancos, a maioria total, quem dita a ciência são europeus e norte. E no Brasil a gente fez uma pesquisa que acabou de sair, a gente acabou de publicar esse trabalho, em que a ciência, a física, né, a gente aplicou um questionário de inclusão. Nós observamos que na física 61% das pessoas são declaradas brancas, somente 5% de pretos, né? Mais da metade da população é negra. A ciência é feita por 70% de homens, a física, num país onde mais da metade da população é feminina. Então, assim, e essa diversidade, quando a gente analisa conforme a carreira passa, ela só diminui. Quando a gente olha, por exemplo, geograficamente no Brasil, quem é que está na Academia Brasileira de Ciência, além de serem pessoas do Sudeste? 1/4 da Academia Brasileira de Ciências é da USP, são membros da USP. Então, assim, para dizer que a ciência tenta se limpar, obviamente tem os mecanismos para isso, mas a gente está muito longe de ter na ciência todos os grupos bem representados e, portanto, muito longe das perguntas perguntadas, né? Tem muito poucas perguntas, tem muitas perguntas que não são feitas porque não estão representadas ali. Então, por exemplo, o que até hoje não se resolveu? Né? O maior problema do mundo talvez seja esse, a desigualdade social. Então, assim, eu sinceramente penso as perguntas que são feitas dentro da ciência tudo para limpar e para resolver, e no fim das contas, em alguns anos a gente encontra mas eu acho que falta muita pergunta que não é feita porque não existe representatividade suficiente dentro da ciência. Isso eu acho que é um defeito que existe porque a ciência é uma atividade humana sujeita a todos os defeitos, né, da sociedade. Então a gente não consegue se livrar. A gente pode tentar limpar isso, mas é difícil. Tem um movimento de tentativa de resolver problemas de diversidade, por exemplo, está bem longe de chegar a uma solução, né? Assim, realmente dizer, olha, agora a gente está bastante diversidade, está tudo resolvido, não tem mais racismo, não tem mais machismo, não tem mais sexismo. Estamos bem longe dessas questões, né, serem resolvidas. Essas questões. Tem várias outras que não estão, mas essas aí a gente está bem distante de chegar a um ponto de desejável, digamos.
O que a Cacá nos traz aqui é bem a fronteira desse embate conceitual hoje em dia, exatamente que é a questão da inclusão, de entender por que na comunidade científica, até entre os professores de uma universidade pública, como por exemplo a URGS, tu tem uma população não proporcional menor de professores negros e a representação de mulheres. Isso também varia de área para área, né? Na área da física tem menos mulheres em proporção a homens do que, por exemplo, na área de ciências biológicas eu atuo, onde inclusive são feminina. Só para dar um dado, Jorge, na física, na URGS, temos um professor negro, né? Um professor negro de um corpo de 100 professores. É um escândalo total. E eu não me lembro mulheres dos 100 professores da física, mais ou menos. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem um percentual assim, relativo de 15%, 20%. Não é dos piores. Não. Mas a principal característica que é a mais da que a carreira avança, a gente perde totalmente a representatividade. E, inclusive, em áreas que são majoritariamente femininas no começo da carreira. Esse efeito que a gente chama de totalmente universal. Em carreiras como a tua, biológica. Não, exatamente. Eu estou dizendo assim, na pesquisa tem talvez mais mulheres que homens nações, nos divisores de setores, na academia, quando começa nas instâncias do CAP e CNPq, a população funil, sobra bem poucos. Mas então... Eu quero fazer eu quero aproveitar porque eu acho que a professora Carolina Brito fez uma colocação que eu acho que explorasse um pouco mais isso, assim, mas jogando essa do problema da diversidade assim dentro da ciência, mas agora colocando da divulgação. Vocês têm assim mais ou menos uma ideia de como é que na divulgação da ciência, na divulgação científica, tem como mitigar essa questão? Posso tentar aproximar isso? Eu acho que eu ia nessa direção, pegar então o gancho do que a Carolina... A gente chama de Cacá, que é a Carolina, tá? Aqui para nós. Mas assim, ela aponta exatamente essa questão da diversidade. O Marco apresenta a questão digamos, da mescla bastante problemática, que são os aspectos políticos, científicos na vida, né, individual do cientista na academia, espelham lá. Mas e a Cacá fala, essa assimetria de distribuição étnico, de gênero, racial, ela basicamente é resultado de um fato muito simples, né? De que a ciência é feita nas sociedades ocidentais, né? É um fenômeno de classe social, ou seja, quem faz ciência pertence a uma determinada classe social, aos estudos, à formação e a poder continuar e viver lá. Ou seja, ciência não é feita por pessoas que não conseguiram acessar esses escalões da ascensão, digamos, da formação. O que não significa que elas não tenham capacidade, significa que elas não tiveram acesso. Entende? Tá? Então, digamos, essa resolução. Não todo o problema que a Cacá falou, que de fato tem a ver com preconceito concreto, como racismo, como sexismo e tudo mais, que é concreto, é real. Além disso, existe um filtro que faz com que isso chegue realmente a uma maioria de homens lá em cima, fazendo e isso é péssimo. Né? Isso não espelha a sociedade, mas espelha o fato que é a nossa sociedade. Sim. Então a gente não é melhor, o que não é nenhum orgulho, pelo contrário, é horrível pensar assim. Agora, a questão de ser uma coisa política, né? Esse aspecto ali, estava dizendo no início, né, que é a nossa sociedade complexa, só tem vários aspectos e tem que encontrar algumas linhas. Eu acho que esse pode ser o gancho para que tu está tentando colocar. Eu tenho uma hipótese mas eu vou dizer agora, né, de por que o Einstein é praticamente uma palavra-chave para ciência. Ou seja, falar em Einstein, todo mundo automaticamente pensa na ciência de fronteira, nos grandes gênios, teologia construída. Ou seja, não precisa explicar, eu digo Einstein, fulano é um Einstein,
os Einsteins. Quantos Einsteins nós precisamos ter? Um Nobel é um Einstein. Então, a gente tem uma palavra-chave, quase que um codinome ciência top, né, de máximos. E a minha hipótese é que Einstein é um símbolo, não porque ele seja, porque tem a teoria mais importante de toda a ciência, de todas as ciências, embora visto teorias tão mais abrangentes e importantes nas ciências biológicas, nas ciências na química, nas ciências sociais, na história, isso tem em vários domínios. Mas o Einstein acabou virando um símbolo, e é distorcido, inclusive, por causa disso, porque a culpa é da divulgação científica. Ou seja, os primeiros grandes divulgadores da ciência eram astrônomos e físicos. O Canaan cita como exemplo de livro, eu estava tentando achar o meu, George Gamow, tá? Que é um cara importantíssimo na história da astrofísica. Ele é um cara que trabalhou nos anos 30 e 40, ele resolveu, inclusive, alguns passos das reações de nucleossíntese dentro das estrelas, fundamental, mas que era também o divulgador. Ele escrevia muito bem, né? Ele explicava as coisas com clareza. O cara que foi ele que escreveu o Mr. Tom, pessoal, Carlos, As Aventuras do Sr. Tompkins. Sim, foi ele. No Maravilhoso Mundo do Átomo, que é um livro melhor ainda que o Morte do Sol, que fala... ele basicamente imagina uma pessoa que encolhe, fica o tamanho de um elétron, e ela fica explicando como é diferente o mundo atômico. Para crianças. Esse livro é dos anos 1938. Uma coisa fabulosa. Eu não conheço nada igual que tenha surgido depois. Mas o que aconteceu? Esse pessoal surgiu nessa época e foi geração. Na verdade, formou 3 gerações do contato. Todas as gerações foram formadas em cima desse edifício. Então é natural que nós tenhamos hoje como símbolo por físico no físico. Talvez se o primeiro grande divulgador fosse um biólogo, e havia alguns até trabalharam com isso, talvez aí nós tivéssemos um viés biológico. Mas existe um viés, existe um bias, né, que foi criado, acho que da divulgação. Nomes. Por exemplo, além do George Gamow, tem outros nomes importantes. Talvez o maior nome da divulgação científica é um ícone. Nossa, eu até tem uma palestra minha que dá na internet aí contando a história dele, que é o Carl Sagan, que é um cara que é simbólico por vários motivos. Ele é um astrônomo, um astrofísico e também com mestrado em bioquímica e em problemas de origem da vida, origem molecular da vida, tal. E ele se tornou um grande divulgador a um preço bastante elevado. Isso era mal visto na sociedade americana nos anos 60 e 70. Ele, no entanto, apesar de ser um cientista do programa espacial americano, que ele acompanhou desde 1960 até morrer em 89, não, em 97, desculpe, ele fez contribuições importantes na descoberta. Ele era um cara que escrevia livros de divulgação e ele para televisão, inspirado num outro colega dele que também teve que enfrentar uma barra pesada, que é o Attenborough, que fez uma história. Né? O Carl Sagan fez a série Cosmos, e aí ele se queimou. Por causa disso, ele teve dificuldade de avançar na carreira acadêmica da universidade dele, de fazer o tenure, que é a sua estabilidade, né, trato na universidade americana. Ele teve que trocar de universidade 1 ou 2 vezes para conseguir isso, e ele foi rejeitado 2 vezes na Academia Americana de Ciências. Né? Enfim, para entender que o fato de cientistas que se dedicam à divulgação, rejeição social também é dentro do meio científico, que é considerado uma coisa menor. Divulgar, mas isso para mim também é consequência do fato de que a ciência é feita por uma classe social específica que já tem negacionista, elitista, essa visão da Torre de Marfim. Né? Então, eu acho que isso ajuda a entender parte do problema. E aí eu lanço como provocação. Né? Eu estava essa semana fazendo uma gravação sobre jornalismo com uma colega aqui em um observatório do jornalismo ambiental, e discutimos exatamente a divulgação, um tipo de divulgação científica, é uma parte. Né? E aí eu apresentei essa ideia de que tem um gradiente com 2 extremos, assim, entre a ciência, que é feita pelos cientistas, e a percepção da ação leiga lá na outra ponta, e tem filtros intermediários. E esses filtros têm responsabilidades importantes, diferentes e complementares.
que são a popularização científica, o jornalismo científico e a educação fora de ordem. O primeiro deles é a educação, tendo que o Carlos começou apresentando do comentário lá do colega Canaã. A educação escolar, né? Que é o que vai ficar na maior parte das pessoas que teve acesso à escola, ensino fundamental e ensino médio, certo? E aí entram problemas como, por exemplo, essa visão conteudista, enciclopédica, como disse o Marco, no cultural, aprender que é isso, ciência é só um acervo, é um monte de coisa que tem que empilhar. O jornalismo científico é uma coisa bastante recente, ele de fato tem 20, 30 anos no mundo inteiro, ele cresceu, hoje não tem jornal, não tem portal de internet que não tenha um responsável, que geralmente é uma pessoa bem preparada, isso melhorou muito perto da nossa época, mas também tem muitos problemas que são... E por fim tem a popularização científica. Jornalistas nem por professores de ensino fundamental e médio, é feito por cientistas, ou seja, é alguém que está na interface direta, na fronteira direta entre quem faz ciência e também faz ciência e tenta se comunicar com a ponta de lá, né? Esses três grupos, educadores, jornalistas e divulgadores, popularizadores da ciência, têm responsabilidades próprias, diferentes, né? Mas eles deveriam se complementar melhor. E a gente vai encontrar de problemas em cada um deles. Por exemplo, já apontei algum na educação que é dada científica, um viés conteudista, né? Tive que se dar um viés que a física é a mãe de todas as ciências, que aliás é verdade, mas eu não vou... Né? Claro que é verdade, né, Jorge? Claro que é verdade. Como físico eu não posso... Né? E o jornalismo científico que também produz uma visão, então, jornalística, que é aquela coisa com hype, como o jornalismo precisa, isso a partir do novo jornalismo, né, americano, francês e tal, de tu tem que ter uma boa história, a reportagem é uma narrativa com conteúdo humano, apelo para ligar, para aprender, isso acaba às vezes superando, dominando o fato do conteúdo e da perfeição do conteúdo. Então acaba fazendo, às vezes, né, ênfase em coisas que não são as mais importantes para conseguir fazer o impacto. Né? Comete algum pecado, mas eles ao mesmo tempo se complementam. Né? A questão é como é que a gente pode melhorar essa roda, essa trituradora, essa engrenagem de 3 pontos na educação, jornalismo e popularização, para tentar melhorar. Então, eu coloco isso como desafio, porque eu acho que a tua pergunta ia nessa direção e é por aí que a gente deveria fazer. Até porque nós estamos num desses dentes dessa engrenagem. Professor William, aqui, uma provocação maior nesse debate, né? Eu vejo assim, né? Concordo várias posições dos colegas aí, do professor Jefferson, professor Jorge, professor Marco, professor Carolina. Eu queria, assim, um paralelo também, assim, a questão da ciência e da política, né? Assim, que, assim, parece que quem faz ciência, quem divulga ciência, parece que não esqueceu da política, né? Então, nós somos governados por políticos, e sabemos o preço caro que pagamos por ter pessoas que nos representam na sociedade, muitas vezes, e não reconhecem a ciência como uma engrenagem, né? Eu acho que é ao contrário, então. Não é que a política foram os políticos que esqueceram a ciência, né? Isso, então, perfeito. Obrigado, professor. Boa parte do movimento de divulgação é de fazer com que tenha atividades humanas baseadas em evidências. Então, da mesma maneira que a gente quer uma medicina baseada em evidências, tudo que a gente gostaria hoje é de ter uma política também baseada em evidências, né? Certamente a gente não estaria, nesse momento, no pior lugar do mundo para se passar uma pandemia como a gente está hoje, se a ciência fosse vida, né? Se as diretrizes do país fossem guiadas pela ciência. Os políticos não respeitarem e não ouvirem, mas também no meio acadêmico, científico, que é, como eu falei, uma coisa de classe média. Existe essa visão elitista que faz difícil que muitos se preocupem com isso. Eu diria que tem muitos colegas que não estão nem um pouco preocupados com o que as pessoas estão pensando. Afinal, não é tarefa delas pensar essas coisas. Equivocado.
Olha só, eu, todos esses temas são extremamente de desdobramentos, mas o nosso tempo já está meio que estourado e eu acho que não podemos deixar de pegar essa oportunidade, mostrar a experiência que vocês passaram desse podcast de Fronteiras da Ciência. Eu queria que vocês falassem um pouco assim da história desse projeto e quais foram os resultados que vocês sentiram, assim, o quanto valeu a pena entrar nessa. Aí a gente ficou rico. Famoso. Não, eu posso dar minha introdução aí, e aí o resto continua. Bem rapidamente, só lembrando a história, não sei, repito essa história. A gente começou de todo teve a ver com uma conferência, um workshop que teve na URGS, um simpósio na URGS sobre quântica né? E que era uma coisa que nos deixou um pouco, vamos dizer, alarmados, né? Porque, na verdade, eu acho que, não sei se o Jefferson, tu ainda tem isso, Jefferson, a lista das palestras é uma coisa que é uma coisa engraçadíssima. Só um detalhe, já existia uma iniciativa, o Ácido Cético, que é um blog, tá meio congeladão, mas ele tava de olho. E aí veio essa maluquice e isso realmente esquentou. Não. Pois existia uma coisa acontecendo que era, acho que quem somos nós. Que época é isso? 2009, eu recebi aqui em Pelotas também. 2008, 2009. Isso. Mas eu acho que o que fez a gente no podcast foi, na verdade, uma batalha dentro da própria universidade, ou seja, uma pseudociência que entrou dentro da universidade e tinha apoio dentro de importantes, até junto. É uma pseudociência que entrou e conseguiu um espaço assim nobríssimo. A gente não conseguiria, talvez de forma fácil para os nossos eventos, que era usar a reitoria, né, usar o salão de atos, para uma coisa que era completamente qualquer noção aproximada de ciência. Então, de todo o nosso trabalho, não só como pesquisador, como também como professor. Isso uma contradição absurda sobre tudo. Então esse foi, na verdade, o começo, meu depoimento sobre esses vamos dizer, do processo, né, que em evidência que essa parte egoísta de poder falar com um monte de gente legal, aprender um monte de coisa sem fazer muito esforço, né, porque basicamente a gente muito interessantes para falar de coisas muito interessantes e a gente fica meia hora, 40 minutos, às vezes mais, conversando com esse pessoal e depois, quer dizer, é unir o útil ao agradável. Então, eu realmente acho que muita experiência e recomendo. Né? E a resposta do público, hein? Como é que... Na verdade, o programa começa exatamente, o blog, o coletivo Ácido Cético, com um movimento para criticar o design inteligente na biologia e a quântica na física, e o blog foi aberto no dia 26 de outubro, e aí foi pegando duas coisas, que foi esse congresso aí na URGS, que foi realmente perturbador, mas também um filme que fez muito sucesso na época, que é O Que É Isso? Como é que é o nome do filme mesmo? Quem Somos Nós? Quem somos nós? Depois teve O Segredo, a continuação. What a Bleep, não sei o que. Passamos o filme em duas partes, dissecando frase por frase, assim, em público. Foi uma sessão longa, em 2 semanas, foi divertido. Mas, assim, a gente conversando, vou contar o Jefferson melhor, né? Conversando nos almoços lá, a gente tinha conversas tão fascinantes entre nós, e se a gente gravasse isso, quem sabe a gente ia gostar de ouvir. Aí, basicamente assim, o que o Jorge... Como nós somos interessantes. Cara, quem sabe a gente... Essa frase tu poderia tirar, Carlos, porque assim vai ficar chato, né? Nós tão interessantes, quem sabe... Quem sabe o mundo fica sabendo disso. Deixa eu explicar direito. Não podemos deixar de compartilhar essa fantástica blá 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 com o resto do... Ninguém seja genial, mas porque a gente gosta de compartilhar. Tem uma frase desse Emmanuel Levi,
Vinsky, educador, que diz: artista criador, etapas. Tu gosta de receber, de celebrar e de transmitir. E essa tesão para transmitir, qualquer professor tem, mas a gente também tem como divulgador. Começou a ideia e começou esse experimento. E o que fez com. Eu já pode falar melhor até, foi o fato de que a gente queria parar e não conseguia. Né? A gente pensou, vamos fazer um. E aí. Pô, mas aí as pessoas escrevem toda semana, e até hoje escrevem bastante. Né? Não, mas na verdade, até. O Jefferson é a cola que nos cola, porque ele, com a sua mão de ferro, nos mantém na linha. O que nos mantém funcionando ainda todo esse tempo são as mensagens que chegam quase que diariamente, né, o quanto esse programa foi e é importante nas suas vidas, né? Teve pessoas que voltaram a estudar e esse é exatamente o tipo de resposta que nos faz ver o quanto é importante a divulgação científica. Não necessariamente a nossa divulgação científica, né? Acho que se vale para o Einstein, obviamente vale para nós, né? Se a gente não tivesse fazendo agora nessa divulgação científica, esse nosso nicho ia estar sendo preenchido pelos inúmeros ótimos divulgadores que apareceram no país. A gente foi um dos programas pioneiros, né? Então, talvez, mas certamente um dos primeiros podcasts de ciência do país. Então, a gente tem uma relevância, uma importância naquele momento. A gente continua no cenário, né? Mas a gente até poderia parar. O que não nos deixa parar é essa resposta, às vezes até emocionada, que a gente recebe, né? E claro, o que a gente faz fazendo divulgação científica, muito mais do que a gente faz fazendo. Tá, tem que explicar. Obviamente, a maioria. A gente vai falar um pouquinho de número. Perguntou qual é o nosso impacto. Não sei se ele perguntou, mas eu quero falar um pouco, né, para massagear o ego. Perguntei. Então, a gente, assim, nós somos. Ouvintes talvez não saibam, mas eu tenho muito menos idade que meus colegas, eu sou de outra geração, muito mais jovem. Mas mesmo é suficiente para não ter capacidade de nos interar com as tecnologias. Por exemplo, nós não sabemos mais hoje quantos downloads a gente tem por episódio, porque estragou o negócio, a gente não tem nenhum. Isso é uma coisa importante. Nós não temos nenhum suporte a não ser nós mesmos, né? A gente tem algumas pessoas que nos ajudam, claro, que ajudam o Alex, nós temos o Roger, que mantém a página do Facebook, a gente tem algum suporte, um bolsista, o João, mas assim, a gente não tem nenhum técnico, né? Então, a gente é bastante amador nesse sentido, mas quando nós tínhamos, já faz mais de ano que nós não temos, a gente tinha em média uns 20 mil downloads por episódio. Quando tinha o título, a gente ia para 30 e poucos mil, né? Então, assim, mas a média é um pouco abaixo de 20. A gente, por exemplo, pode se medir uns 100 mil no agregador do Podaddict, por exemplo, e outros aí que eu já nem sei porque eu uso este, né? Então, assim, a gente tem um certo alcance, mas a gente não consegue medir muito, né? Porque a gente é meio amador nessa situação. Mas eu queria acrescentar, além da questão que o Marco disse, né, sobre essa questão egoísta, que eu totalmente compartilho, é o prazer de aprender um monte de coisas com pessoas muito... Tem o fato de que eu realmente entender o método científico libertador, né? Porque eu fico pensando, pessoas conseguem viver sem se perguntar aquela notícia que elas ressentiram. Eu recebo uma informação e me pergunto, primeira coisa, isso é plausível? Isso tem qual fonte, sabe? Então, assim, não é nem uma questão de entender física ou, sei lá, química especificamente, mas é a questão de entender aonde vêm as informações, como é que se forma o conhecimento. E eu realmente acho que o nosso programa tem isso, né? Como a gente conversa sobre como a ciência é feita, a gente pergunta, elabora as questões assim de maneira eu tenho a impressão de
essencial, né? Ensinar um método científico, como é que as pessoas podem tirar enxergar o mínimo, de realmente não se deixar levar por algumas informações que são muitas vezes toscas, né? Me pergunto, gente, como é que tu acredita nisso? Então, esse é um pouco a minha motivação, em especial nesse momento atual, que se vê uma quantidade incrível, eles acreditam de maneira muito. Então, eu penso que aprender o mínimo do método, pelo menos grande parte dessa ação atual. Então, esse é um dos meus motes, assim, que eu acho que é importante ter o máximo de possíveis, que hoje em dia tem vários, né, vários sérios, mas enfim, eu não acho que a gente deva parar, também contribuímos nesse. Eu não ciência do programa que eu tava quase chorando. Não, tá, o programa tá bastante emocionante. Eu só eu acho que queria falar, a gente faz muita brincadeira sobre megalomania e tal, não sei o que, aquela história da conversa no bar, mas assim, a ideia, assim, a gente, como não seria útil, não seria interessante fazer, colocar uma mensagem, a densidade tem uma diferença de outros podcasts, tem um pouco mais a fundo, leigo zero, também se o cara quiser, né, ele puxa para cima, a gente respeita, não só, mas tem crianças que assistem, né? Então eu acho que a Cacá disse tudo, é científico. E também não se volta só para temas especificamente científicos, coisas laterais também, né, que estão próximas, como filmes que envolvem ciência, ficção científica, é muito amplo. Eu queria que vocês colocassem assim, porque eu, na minha opinião, se tratando de ciência, já é uma enciclopédia em áudio. Então, certamente, acho que é uma enciclopédia em áudio sobre temas científicos de vocês. Até onde eu conheço, assim, vocês tocaram em todas as áreas da ciência, foram trabalhadas. Vocês têm uma ideia da amplitude? Vocês conseguiram alguma coisa, escapou, que vocês estão pensando sobre esse tema? Não, certamente, né? Eu acho que é importante dizer que a gente passa tantos episódios, então são tantos temas que foram alguns várias vezes. Mas tem que lembrar também que o nosso programa são de 30 minutos, então ele tem que ser um desses assuntos, né? Então, se a pessoa quiser se aprofundar, ela teria que ouvir muito mais do que 30 minutos, né? Então, só em termos de aprofundamento já teria material de podcast, né? Mas obviamente tem outra coisa também que eu sinto falta, assim, que o nosso podcast é em língua portuguesa, né? Aparece um tema interessante, nós temos dificuldades de encontrar um especialista. E aí, claro, como tem alguém mais próximo sobre uma outra área também interessante, a gente acaba não fazendo. Por exemplo, eu sigo um podcast francês e eu tenho uma grande inveja daquele host, porque ele tem um podcast diário em Paris, então com toda aquela quantidade que ele tem acesso. Isso também é um limitante para nós, assim, a gente tem excelente cientistas, mas às vezes não numa certa área que a gente... Então, assim, para realmente, enfim... No espanhol não é uma língua estrangeira, mas em espanhol, né, a gente tenta manter isso. Fizemos alguns em inglês também, né, mas 2 ou 3, eu acho, ao longo da história. Eu vou fazer a pergunta de plantão, né, levando em tema sobre a divulgação científica no Brasil. Eu pergunto para vocês se vocês têm... O que vocês acham da divulgação científica no Brasil? Assim, quais seriam nossas perspectivas? Acho que o futuro da divulgação científica está atrelado muito fortemente ao futuro da ciência no país. A gente nunca vai conseguir uma divulgação científica de qualidade, haja diálogo ou mesmo a participação das pessoas que fazem essa ciência, né?
dos cientistas. No momento, uma crise de uma tentativa não só em termos, mas de destruir em termos de credibilidade a ciência, né, com propagação voluntária e criação voluntária de desinformação, de fake news, né? Então, praticamente, vendo agora né? Mas não só isso, é pior, a gente está vivendo junto com esse zumbi um período onde a gente tem museus, florestas, a educação, a pesquisa, o futuro do país, né? Eles estão sendo literalmente queimados. Então, o futuro, de modo geral, no mundo todo, é bastante promissor, mas eu acho que aqui no país, para que ele sobreviva nesse futuro a curto, médio prazo, vai precisar de muita vontade, né, das pessoas que fazem a divulgação científica, porque apoio não existe. O ataque é violento. Não é só, ele falou do financiamento, faz praticamente 3 anos, ou 4, até que não existe um financiamento de projetos sistemático, organizado, algumas bolsas, mas especialmente de pesquisador, mas isso não é suficiente. Então, é um ataque sistemático que começa aí entre 2015 e 2016. 2016 se estabelece com uma política sistemática de corte, foi extinto, foi colocado dentro do Ministério do Turismo, não sei o que lá e tal, e o Ministério de Ciência e Tecnologia desapareceu. Quer dizer, na Argentina, eles tentaram extinguir o Ministério de Ciência e Tecnologia, houve uma rebelião e eles não conseguiram fazer. Mas aqui a gente deixou, né, a situação bastante delicada. E as coisas só pioraram. Né? Agora, além de falta de recursos que mina diretamente o trabalho que a gente tenta fazer, que é de qualidade, afeta tudo, inclusive pesquisas que são totalmente e diretamente relevantes para essa crise do coronavírus e da questão toda. Né? Além disso, tu tem um descrédito de lideranças políticas em postos-chave, que vão da presidência para baixo, desacreditando a ciência, no sentido de, não é nem da pseudociência, é no sentido da anticiência, ou seja, a promoção da negação de produzido ou acumulado, que aponta para um cenário impensável, que é um cenário realmente sombrio que nós já vimos acontecer na história do planeta, né? Mais ou menos há 100 anos, com alguns regimes que andaram lá passeando pela Europa. E aparentemente, 100 anos, lamentavelmente, isso vai depender de todo mundo se mexer para evitar que realmente se instale. Deixa eu a ideia do Jorge, porque o que o Jorge disse é uma coisa que eu queria dizer, que a gente fala muito do Brasil, mas existem fenômenos muito semelhantes acontecendo. Claro que o Brasil é tipo um laboratório do mundo, né, pela sua desigualdade, por todos os problemas que a gente carrega, mas o que está acontecendo no Brasil está acontecendo em grande medida no resto do mundo. O Brasil tem em especial, né, e eu acho que o papel da divulgação científica como forma de enfrentamento, ele é limitado. Eu acho que eu estou pessimista, tem que certamente continuar e clonando mais divulgadores, tentando crescer, mas eu acho que sozinha a divulgação científica não ganha dos fake news. Eu acho que não ganha, porque os fake news são que nem o que o Jefferson falou, os fake news, eles geram divulgadores de fake news, né? Eles cooptam pessoas que passam a ser esses zumbis que continuam fazendo, não só repetindo, mas criando as suas próprias, porque eles aprendem como é que se faz, né? E eu acho que isso é tão massivo que se tiver alunos, professores universitários fazendo a divulgação científica, não vai adiantar. Eu sou pessimista, eu acho que é muito grande. Eu acho que a gente está num limite ali, é quase um denial of service. A gente tem, essa coisa é uma enxurrada. A única saída dessa coisa, obviamente, é criando mais cientistas. Eu não sei se a gente, pelo menos no Brasil, não parece ser a direção que está sendo tomada, né? O que você
cientistas, é educando mais pessoas. A gente não consegue, eu não consigo imaginar um cenário onde a gente deixa tudo como está e eu conserto tudo com divulgação científica. Não tem jeito. Acho que não tem, é massivo. É massivo. Tá? Então, Pois é, bom. eu acho que eu acho que era isso que eu queria dizer. Pode Então, falar. cabe então a gente perguntar para a única jovem aqui desse grupo se ela está nessa onda de pessimismo que os meus colegas e amigos eu sei que, bom, eu não me peça para ser otimista nesse momento. Eu quero adicionar um ponto, né? Eu estou participando atualmente dos contemplados do projeto Serra Pilheira, então é um instituto que dá dinheiro para a divulgação. E o meu ponto que eu queria destacar aqui é que, assim, existe bastante... Eu participo de uma lista, né, de WhatsApp. Eu observo, assim, tem muita gente muito boa produzindo coisas muito boas assim, sobre a Amazônia, sobre os índios, a questão do meio ambiente de maneira geral, sobre a questão agora das pandemias. Então, assim, tem gente muito boa. A gente não precisa nem citar o Átila, né? O Átila Yamarino, que atualmente faz um papel crucial de divulgação. Agora, assim, isso tudo são pessoas que foram formadas na ciência e que talvez percam isso, né? Como estava sendo comentado agora há pouco. Eu quero destacar um problema que, além da formação de recursos humanos, que é obviamente crucial, a divulgação científica não tem financiamento. Por exemplo, nós somos cientistas, a gente é pago da URGS, né, como de professores, e a gente faz isso, claro que faz parte da extensão e tal, mas a gente faz isso sem precisar não ganha dinheiro para isso, a gente o nosso trabalho. E isso eu observo que bastante gente faz isso dessa maneira. Se tu quer te tornar um divulgador profissional, tem muito poucas chances no Brasil. Eu observo que tem sido feito, são que as pessoas estão fazendo crowdfunding, né? Então, é muito comum, principalmente nos YouTubers, que tem milhares de seguidores, outra ordem de magnitude com relação aos podcasters. Essas pessoas, eles têm financiamento de pessoas que os assistem. Que isso também é um problema, né? Assim, quer dizer, se eles são formados para isso, ótimo, mas assim, depois tem que ter regulação dessa informação, que é um outro problema, né? Eles mesmos criaram de label para isso aí. Mas eu quero levantar a questão de que é muito difícil no Brasil ser um divulgador profissional. Tu não tem financiamento para isso. Então, isso é um outro problema. Não é uma carreira profissionalizada. Não sei o Instituto Serra Pilheira, eu não conheço nenhum outro financiamento para divulgação científica sozinha. Então, ou tu faz por amor à campanha, tem crowdfunding, porque né, o resto não tem muita saída. Então, é triste, né? Seria interessante ter, assim, uma linha de financiamento para isso. Eu não vejo. Mesmo divulgadores, assim, com bastante sucesso em publicações, como o Marcelo Gleiser, o próprio, esse cara da... O nome? Me deu um branco agora. Tá super em voga, porque ele também tá trabalhando no Fantástico também. Tudo. Varela? O Drauzio? O Drauzio Varela, Tal. Se bem que eu acho problemático muita coisa do jeito que ele fala, mas não importa, ele começa como um divulgador, né? Existe isso. Mas deixa eu... Cacá, na verdade, um movimento inicial de começar a institucionalizar a divulgação científica, que começou muito pouco tempo, realmente faz 6, 7 anos, foi criado um comitê de popularização da ciência. Eu tive a oportunidade, inclusive, de ir um ano julgar para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que acontece todo ano, e tem financiamento, de financiamento do Ministério, mas digamos, um pacote que também foi toda a parte, teve um golpe e tal, foi botada de lado, foi realmente podada. Então, difíceis. De fato, divulgadores fazem por o Átila, que é um pesquisador, o Átila Yamarino, né, um pesquisador nativo, que se dedica uma boa parte do seu tempo à divulgação. Eu diria, comparado com o que a gente faz, bem mais tempo que nós, né, o que é admirável. Eu só queria perguntar aos professores, né, que a gente tem perguntado aqui a gente começou, como é o encontro entre fronteiras, né, a filosofia sem fronteiras e as fronteiras da ciência. Na perspectiva, assim, se teve algum filósofo, alguma filosofia na área de vocês, assim, durante
quando estudantes ou como professores, que marcou a vida de vocês? Rapidamente, só para a gente finalizar, a gente tem perguntado assim, se teve algum filósofo ou alguma filosofia que marcou o jeito de pensar, né? Considerando que eu posso aceitar em parte que a física é a mãe de todas as ciências, mas a filosofia talvez seja o suporte para todas as ciências. Bom, eu fui muito influenciado por esse filósofo, Carlos Miralha. Olá, professor. Que eu tenho quase todos os livros dele hoje e tive o privilégio de poder conhecê-lo pessoalmente e conviver um pouco com ele em Montreal, na minha estada lá, que é o Mário Bunge. Mário Bunge é um argentino que se radicou no Canadá há mais de 60 anos. Ele morreu com 100 anos, uns meses atrás, infelizmente, mas enfim, chegou aos 100 anos, publicou mais de 60 em várias línguas e tal, e ele foi um sistematizador da filosofia da ciência. É muito criticado em alguns meios e é totalmente desconhecido na maioria dos meios, tanto filosóficos, que a filosofia não é a mainstream, não é a principal escola de pessoas hoje em dia, né? Mesmo em filosofia da ciência ele também é conhecido, mas ele é conhecido e citado sim por bastante pessoas. Mas ele é respeitado, Né? E pelos cientistas também, existem alguns cientistas que conhecem, mas a maioria dos cientistas não gosta de filosofia, infelizmente. Isso é um fato, né? O cara está me mostrando um relógio aqui para dizer que eu estou abusando do tempo. A culpa é tua. Provocou, agora vai ter que ouvir. Aliás, é o Jefferson. Mas, enfim, esse é um filósofo que deixou uma marca. Existem outros, mas, assim, ele sistematizou, inclusive, a questão dos valores. Várias das frases que eu usei aqui, eu peguei dele. Eu queria dizer, eu me encaixo na categoria do que o Jorge estava dizendo, né? No começo, a gente começou por lá, que a ciência física não tem muita história da ciência e não tem nada de filosofia. Então, assim, na minha formação eu nunca li muita filosofia, nem científica. É Popper, né, que eu acho que seria o filósofo da ciência, assim, dentre os que li alguma coisa, seria Popper o mais importante, mas assim, eu não sou uma profunda conhecedora de filosofia e não me orgulho disso. É realmente uma falha da minha formação. Eu vou seguir o que a Carolina disse. Eu provavelmente conheço muito superficialmente, muito filósofo. Não vou dar uma aqui de Sérgio Moro, de biografia, mas eu não vou conseguir dizer depois quem é. Mas eu também, eu não tive uma formação filosófica consistente, eu li coisas em retalhos, né, e eu acho que a filosofia não é uma coisa que a gente possa ler coisas em física, até se presta mais, mas a filosofia tem que ser lida aí inteira, e eu nunca tive essa oportunidade, não consigo me lembrar. A gente tem muitas leituras, né, mas nada muito aprofundado. Esses nomes que foram ditos, né, o Bunge, o Popper, Bachelard, Thomas Kuhn, são aqueles nomes que a gente lê alguma coisa, mas nunca é um contato muito aprofundado. Até com complemento para dizer assim, a gente acabou criando agora, 2 anos atrás, uma disciplina no curso que se chama O que é Ciência? E é exatamente para introduzir a história, filosofia e sociologia da ciência. Sociologia da ciência, que é essas relações humanas aí que a gente falou bastante aqui, Robert Merton e tal. Então, assim, é uma oportunidade de discutir com outros 2 colegas, que é um biólogo, que é o Aldo Araújo, que é um dos maiores conhecedores de teoria da evolução, e um baita professor, divulgador, realmente uma pessoa excepcional, e o Roaldo Menegá, que é um comparecedor assíduo dos nossos podcasts, né, que ele é um geólogo e ele trabalha com uma filosofia de paisagem e de antropologia geológica, vamos dizer assim, é também interessantíssimo. Então a gente está desenvolvendo essa disciplina aí, e ela é obrigatória, inclusive, no curso. Então, essa é uma iniciativa interessante, começar a ensinar como parte obrigatória dos currículos algo de filosofia, para contextualizar. Já existe disciplinas desse tipo na geologia, já existe na biologia, já existe na história, nas humanas todas têm, né? E eu não sei se na física, eu acho que na física também tem alguma coisa, né? Só tenho a agradecer a participação de vocês, o pessoal do podcast Fronteiras da Ciência, a Carolina Brito, o Jefferson Arezon, o Jorge Alberto Kilfield, o Marco de Arte. Agradeço o tempo de vocês para falar da experiência e do que vocês pensam a respeito da divulgação científica no Brasil. E encerramos, então, esse programa.
atenção dos ouvintes. Obrigado a todos e até o nosso próximo episódio.